bom dia! E aí, como é que vocês estão? Tá tudo bem por aí? Vamos então dar continuidade aos nossos conteúdos, às nossas matérias. Hoje nós vamos falar sobre o sistema de numeração decimal. Sei que nós já falamos, já tratamos, já abordamos esse conteúdo, mas vamos lá relembrar, ok? Para a gente conseguir fazer as atividades que tem na apostila e as próximas páginas. Então, nós já sabemos quais são os algarismos. Os algarismos, eles são 10, ele vai do número 0 até o 9. Então, do 0 ao 9, ele aborda, ele abrange quais números? O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, abrange 10 números, não é verdade? Então, quando nós vamos formar números com esses algarismos, a gente pode juntar vários desses algarismos e formar o número que a gente desejar. E quando a gente tem um número, sei lá, o número 22, 24, vamos lá, número 24. Quando a gente vai colocar ele lá nas suas casinhas, nas suas ordens, mas o que é ordem mesmo? Ordem é a posição que o algarismo ocupa. Quando a gente vai escrever o número 24, por exemplo, a gente coloca o 4, porque a gente sempre começa da direita para a esquerda, não é verdade? Então, eu vou colocar o 4 e depois vou colocar o 2. Quando eu coloco o 4, eu sempre vou colocar ele na ordem, na casa. A gente fala casa até para facilitar, mas o nome é ordem. A gente coloca na ordem das unidades, porque a gente sempre começa na ordem das unidades. Então, a gente tem 4 unidades. E eu vou colocar o 2 na ordem das dezenas. Então, quer dizer que eu tenho 2 dezenas. 2 dezenas quer dizer que eu tenho 20. 2 dezenas é igual a 20. Então, eu tenho 2 dezenas e 4 unidades. Ok? Então, eu tenho um total de 24 lápis, por exemplo. Mas vamos lá. Como eu falei, nós estamos estudando hoje, relembrando o sistema de numeração decimal. Por que a gente tem esse nome, sistema de numeração decimal? Porque nós estamos falando de números e estamos falando de decimal. Por quê? Porque toda vez que a gente agrupa 10, a gente muda de ordem, a gente muda de posição. Como assim? Eu tenho 9 unidades. Se eu tenho 9 unidades, nós estamos na casa das unidades. A partir do momento em que eu formo 10, por isso decimal, ó, 10 de decimal, toda vez que a gente forma 10, a gente muda de ordem, a gente muda de posição. Então, se eu tinha 9 unidades e passei a ter 10 unidades, quando a gente vai escrever o número 10, a gente não vai usar as duas casas, o 0 e o 1. Então, eu mudei de casa, eu mudei de ordem. Eu juntei a casa das unidades com a casa da dezena. Então, toda vez que a gente faz agrupamentos de 10, a gente muda de ordem, seja saindo da unidade indo para a dezena, como saindo da dezena indo para a casa, para a ordem das centenas. Então, vamos lá. Quando eu tenho 9 lápis, eu estou na casa das unidades. Ganhei mais um lápis. Eu não tenho mais 9 lápis, eu tenho agora 10 lápis. 10 lápis eu formei, fiz um novo agrupamento. 10 lápis eu formei uma dezena. Para formar uma dezena, eu passei para uma nova ordem. Eu mudei a posição desse algarismo. Eu não continuei mais na casa das unidades. Eu passei a ter 10. Eu tenho 2 números, 2 posições que ele vai ocupar. A casa da unidade e a casa das dezenas. Então, toda vez que a gente formar 10, a gente muda de posição. Então, já vimos o exemplo de quando a gente muda das unidades para dezena. Dezena, eu tenho aqui ó, uma dezena, o 10.
2 dezenas, 20, 3 dezenas, 30, 4 dezenas, 40, 5 dezenas, 50, 6 dezenas, 60, 7 dezenas, 70, 8 dezenas, 80, 9 dezenas, 90, 10 dezenas, eu tô formando 10, olha aqui, 10 dezenas é a mesma coisa que 100. Para eu escrever o número 100, eu não vou usar 3 casas, 0, 0, 1, eu não mudei de posição, eu não mudei de casa, então 10 dezenas eu mudo de posição. Então eu vou para a casa da centena. Por isso que toda vez que a gente forma naquela ordem 10, a gente tem que mudar de posição. Porque a gente só pode formar até 9 para ficar em cada ordem. 9 unidades, 9 dezenas, 9 centenas. A partir do momento que a gente forma a 10ª, a gente muda de ordem, a gente muda de posição. Aí, em vez de formar 9 dezenas, eu terei uma dezena. Em vez de ter 10 dezenas, eu terei uma centena. Eu trouxe aqui para vocês perceberem. Aqui, minha caneta até caiu. Ui. Para vocês verem as classes e as ordens. Vamos lá. Aqui, senão vai cair. A outra folha. Como eu disse, a gente sempre começa a colocar os números da direita para a esquerda. A primeira ordem, a posição, a primeira ordem, a primeira número que a gente escreve é aqui, ó. É as unidades. Depois, a segunda ordem são as dezenas. Depois, nós temos as centenas. Então, são os números que tem um número que tem 3 números. Sei lá, 148. Aí, 8, 4 e 1, 148. Aí, é onde a gente até conhece, não é verdade? Eu vou apresentar para vocês. Não é para se desesperar, é só uma apresentação. Para nós vermos que nós temos, olha, a unidade de milhar. O que é isso? Quando a gente faz um número de 1040, 1148, 1148, né? Na realidade, a gente escreve da direita para a esquerda. Então, 8411. 1148. Se eu tenho agora um número 12.148, eu sempre falo para não esquecer. 84121. 12.148. Aí aqui a gente já está na dezena de milhar. Temos a centena de milhar. Depois temos unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão, unidade de bilhão, dezena de bilhão, centena de bilhão. Então, olha quantos números tem aqui para formar isso aqui, ó. 3, 6, 9, 12 números. Tá vendo? A gente pode, com aqueles algarismos que nós já sabemos, do 0 ao 9, a gente pode formar um número aqui de bilhão com uns 12 números. Então, mas não é para se desesperar. Eu só quero que vocês entendam hoje que quando a gente forma 9, a gente permanece na mesma posição. Quando a gente formou 10, a gente muda de posição, saindo da unidade indo para a dezena, da dezena indo para a centena e assim por diante. Então vamos lá. Trouxe uma outra folha. Guarda essa aqui. Vou falar um número aqui. 348. A gente coloca o número sempre da direita para a esquerda. Eu tenho 8 unidades, 4 dezenas, 3 centenas. Vamos dizer que eu tenho 348 bolinhas de gude. Se eu ganhar mais 2 bolinhas de gude, eu não mais terei 348 bolinhas de gude, eu terei 350 bolinhas de gude, ok? Porque 348 mais 2 vai dar 350 bolinhas de gude. Nesse meu exemplo aqui, eu tinha 8 unidades, eu ganhei mais 2, eu formei 10. Se eu formo 10, a gente muda de posição. Olha o sistema de numeração decimal. Quando forma de 10 em 10, a gente muda de
ordem, a posição. Então, eu não poderei mais botar o 8 aqui, né? Eu vou botar pequenininho aqui, ó, 350. Eu formei uma nova unidade, porque eu passei uma nova dezena, quer dizer, eu passei os dois para cá, ok? Então, toda vez que a gente formar 10, a gente muda de ordem. E o que é uma ordem? É a posição que o algarismo ocupa. Por isso que o nosso sistema de numeração se chama decimal, porque toda vez que a gente formar 10 unidades, a gente muda de posição. Se a gente tinha 9 unidades, formamos 10 unidades, eu não tenho mais como ficar com 10 na unidade, eu formo uma dezena, eu mudo de posição, saio da casa das unidades e vou para a casa das dezenas. A mesma coisa acontece nas dezenas, eu tenho 9 dezenas, 9 dezenas é a mesma coisa que 90, eu tenho 9 dezenas, quando eu formo mais uma dezena, formando 10 dezenas, é a mesma coisa de uma centena, porque 10 dezenas é igual a 100. Então, quando eu coloco 100, eu estou ocupando a nova ordem. A próxima casa, que é a casa das centenas, ok? Se tiver com dúvida, pode me chamar, que eu estou aqui para ajudar vocês, ok? Vamos, olha, com calma. Isso não é novidade para vocês. Vocês sabem do que eu estou falando. Lá na apostila também tem algumas instruções, dúvidas para vocês lerem, né? Ler com calma, ok? Então agora vamos refrescar a mente aí. Se tiver com dúvida, assiste novamente também o vídeo ou me chama que eu tô aqui para ajudar vocês, tá bom? E agora vamos dar seguimento e fazer as páginas da apostila. Então, vamos lá? Um beijo em todos vocês, um abraço bem apertado virtual, né? E até a próxima. Tchau, tchau.